Então eu queria ter a certeza dessa gestação tendo sintomas dela, mas eu não tive nada. Eu não tive enjoo, eu não tive dor. Constipação, nada. O que eu percebo, né? O primeiro trimestre, ele é um trimestre marcado por muitos medos. Medo de perder, então muita gente tem medo de perder. E isso faz com que a gente deixe de curtir a alegria de estar grávida. Mas a maternidade começa aí, nesse controle, né? Que a gente tenta controlar situações e a maternidade veio para mostrar que a gente não tem o controle. Momento da minha gestação que eu tive um medo assim absurdo de perder e não fazia sentido eu ter aquele medo, né? E eu falava, gente, mas não faz sentido, eu sabia que não era meu, não fazia sentido, tá? Eu ia pra médica, tava tudo ok, fazia ultrassom, tudo ok, não tinha sangramento, não tinha nada, apesar de eu ter uma trombofilia, eu usei anticoagulante a gestação toda, mas estava tudo ok. E aí caiu a ficha, sabe? Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tava no 5º mês de gestação, já tinha passado a fase, né, do perigo. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, o que é que você viveu enquanto eu já estava no 5º mês? E eu não falei sobre o medo, eu perguntei o que é que ela tinha vivido. Ela falou, tive medo absurdo de te perder. E aí eu falei, mas por quê? Ela, porque eu engravidei com DIU. Eu usava DIU quando eu gestei você e naquela época diziam que o DIU era abortivo. Então eu vivi nessa, tanto é que minha mãe tem 3 meninos, né? E aí depois ela engravidou de mim e ela não quis saber o sexo porque ela tinha certeza que ela ia abortar. E ela não queria saber que era uma menina e ela ia perder essa menina. E aí, quando eu gestei, eu trouxe esse medo para mim. É o nosso mecanismo de sobrevivência. A gente não tem controle dos nossos sentimentos. A gente precisa ter intimidade com o nosso eu para poder ficar tudo mais leve. Então, depois que eu recebi essa informação dela, eu falei, esse medo é dela, não é meu, devolva a ela e ponto final. Perfeito. Então, assim, a gente vai percebendo que o quanto que a gente pode gestar, né, e viver uma vida mais leve quando a gente para se escutar, né, para fazer realmente essa conexão com a gente. Então, gente, assim, se tá ruim, tá desconfortável, vamos olhar, né? Sim. Mergulha. E eu acho que aí a gente faz um link também no pós-parto. Esse medo que eu tinha, por exemplo, depois que eu tive neném, eu tive medo de morrer. E eu brinco que o meu medo de morrer estava matando a Priscila profissional, a Priscila amiga, porque eu tinha que estar com Maia 24 horas, o tempo inteiro ali, porque eu ficava, meu Deus, se eu morrer, quem é que vai cuidar dela? Eu já estava planejando meu velório e vendo, deixando a carta para ver como é que iam criar minha filha. Agora imagina como isso reverberou em você e nela, Maia né? recebeu. E nela também. Então foi aí que em terapia veio o insight, opa, de quem é esse medo? Minha mãe perdeu a mãe quando era criança, meu pai, minha avó foi embora e sumiu, perdeu também como criança. Falei, opa, não, eu não vou repetir a história dos meus pais. Então eu comecei a me sentir mais segura e dar essa segurança para Maia e realmente viver uma maternidade mais leve. Mas assim, os medos, eles vão vir, as dores, elas vão vir, sejam físicas, sejam emocionais. Por isso que não é só sobre cuidar da periquita, não é só sobre cuidar do corpo, da postura, é sobre também olhar para dentro e perceber, se sentir. Exatamente, porque a gente não pode deixar de olhar, né, para a saúde no geral, né, de deixar de fazer seu pilates, o que for necessário, os médicos, mas você precisa olhar também para o seu íntimo, porque lá dentro tem um turbilhão de sentimentos, de emoções, e que a gente não tem controle, que ele simplesmente vem tentando mostrar pra gente, precisa olhar para isso está desorganizado, e a maternidade já começa ali. A partir do momento que você descobre que está grávida, você já começa o seu maternário. Na verdade, antes, né, todo o preparo para gestar. Então, começou, quero engravidar, o planejamento, você já começa a maternar. E quando você descobre que está grávida, muitos sentimentos começam a vir. Então, a gente vai, sim, cuidar. Eu fui cuidada por Priscila, eu me lembro muito de Pri falando, relaxa, viva a sua maternidade dia por dia. E aí eu tive também a honra, né, de ter Priscila comigo desde o momento que eu entrei em trabalho de parto, que eu não sabia nem meu nome, eu não sei nem como é que Priscila chegou na minha casa. Quando eu abri os olhos, estava a Priscila lá, nem me ligou, né? Eu digo, meu filho, né? Eu não estou sabendo nem meu nome, quanto mais o seu.
E ela ali no meu ouvidinho, falando um monte de coisa para eu relaxar. E eu consegui o parto que eu tanto desejei, né? O que eu escolhi. E Priscila falava uma frase no meu ouvido que foi o que me fez mesmo parir. Que ela falava, você sabe parir, tá tudo certo, deixa seu bebezinho vir, deixa seu bebezinho vir. E quando vinha aquele medo, né? Porque eu tomava anticoagulante, então eu fiquei morrendo de medo de outra coisa. E aí, na hora eu fechava os olhos e ouvia você falando, deixa vir, deixa vir. Enfim, nasceu do jeito que eu escolhi, que ele escolheu também. Isso é muito legal, né? Assim, da gente poder se conectar com o momento presente, que eu acho que a gente nessa conversa, em algum momento veio esse insight para mim, para conversar com vocês, de que muitas vezes a gente engravida pensando, tô no primeiro trimestre, eu quero estar no segundo, eu tô no segundo, eu quero que o bebê nasça, né? Eu quero viver o parto, vivo o parto, eu quero que o bebê agora esteja com 1 ano andando, e a gente vai vivendo sempre querendo estar lá na frente. Sim. E a gente perde a oportunidade de se conectar com agora, de fazer nossas descobertas, né, e conexões com a gente, e fazer as transformações que a gente escolhe ser, né? Exato. Então... Interessante você falar isso, porque me veio aqui, acho que eu preciso passar isso, né, para as pessoas, que quando a gente começa a acelerar muito esse tempo, esse bebezinho recebe essa alteração do relógio biológico. E ele pode, não quer dizer que vai acontecer, mas pode vir também de um parto um pouco mais prematuro, mais cedo, porque você está ali o tempo todo acelerando. Então esse bebezinho pode entender como eu preciso ser rápido, ser ágil o suficiente para eu sobreviver, né? E outra coisa que me lembrou também, quando a gente falou lá atrás sobre os medos da mãe de perder esse filho, quando o bebezinho nasce, ele geralmente tem uma dificuldade grande de dormir. Porque ele precisa mostrar para a mãe que ele está vivo, então ele vai acordar várias vezes, ele vai chorar várias vezes. E aí a mãe vem e fala, Carol, me ajude, esse menino precisa dormir, eu não estou entendendo por que não dorme, tá a rotina do sono, tá tudo certinho. Então vamos olhar lá para trás, para o iniciozinho dessa gestação, qual foi o medo de você não ter esse bebê? Ele está acordando para te mostrar que está tudo bem, aí a gente corrige. Então assim, tá tudo linkado. Isso, então quando a gente passa a olhar para os nossos problemas, para os nossos questionamentos, a maternidade vai ficando mais leve e a gente consegue se conectar mais e curtir realmente o agora, né? Eu acho que essa é a mensagem principal desse mergulho de hoje, né? Se fosse falar assim, foca no agora, percebe o que seu corpo está ressoando, vive a transformação que você escolhe para a sua vida. E um parêntese antes de finalizar que veio aqui, assim, não se culpa. Ah, perfeito. Né? Porque assim, ai meu Deus, eu fiquei acelerada e agora meu filho não vai dormir, não, vou ter um parto prematuro, não. Não, porque não é uma receita de bolo e às vezes o bebezinho não pega aquela informação. Isso. Então, E às nem vezes tudo é para também, todo mundo. Uma coisa que eu gosto muito, tô lendo um livro que fala assim, todos os nossos traumas, todos os nossos desafios fazem com que a gente seja quem a gente é hoje. Sim. Então vão ter coisas na jornada da criança que ela vai viver dentro do processo de vida, do propósito de vida dela, da que ela história também dela. traz. Exatamente. Isso. Então assim, quanto mais você se conhecer, se conectar, é para você. Seu bebê vai se beneficiar disso, seu filho. Sim. Mas você não precisa evitar que ele tenha qualquer sofrimento, porque pequenas doses de sofrimento com segurança, né, com presença empática, faz com que a gente evolua, a gente amadureça, a gente cresça e se fortaleça. Não, perfeito. E assim, se acontecer alguma coisa aqui agora, meu corpo vai interpretar de uma forma e o seu de outra. Então, não necessariamente o que a mãe, por exemplo, se ela acelerou muito essa gestação, né, o bebê recebeu aquela informação, às vezes ele não recebeu aquela informação, às vezes o corpinho dele já entendeu, as células dele entenderam de uma outra forma. Então nem tudo é para todo mundo, né? Mas assim, o contexto da conversa é se conhecer, buscar essa intimidade, você com você mesma, para que as coisas venham fluir com mais tranquilidade, né? Que a gente viva uma vida com um propósito. Sim. Com nós mesmas, né? Conectado com a nossa essência. Então, assim, tudo isso vem para dizer, calma, se escuta, mergulha em você e vive a transformação que você deseja, né? Para realmente viver com mais leveza essa vida, que eu acho que é o que a gente precisa, pelo menos é o que eu escolho hoje. Se você escolhe também, estamos aqui nessa jornada. Isso mesmo, Zia, essa palavra, escolher, né? Escolha gestar com alegria, escolha passar por cada fase, que tudo vai vir com muita facilidade. A maternidade, ela não tem que ser difícil, apesar das dificuldades que vão surgir. Então, encara essas dificuldades como possibilidades de fazer diferente, de olhar para dentro, e estamos juntas para poder se livrar de tudo e mais um pouco e construir outras coisas novas. Eu costumo dizer, o sintoma
é a solução. Isso. Perfeito, não. Gratidão. Ai, obrigada eu. E agora a gente vai mergulhar, né? Sim, literalmente. Beijo, gente. Se você ainda não segue, comece a seguir, faz um like, curte, comenta. Estamos aqui sempre postando tudo aquilo que faz bem para nossa alma. É tudo feito de coração, com amor, para que juntos a gente possa viver uma vida com mais sentido. Esse é o propósito. Beijo grande.